Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente se esquecer assim. Brasil, orgulhe-se da sua história, do seu destino, confie em mim. Eu sei, você olhou o título do vídeo e pensou: meu Deus, lá vem a Gisele de novo com esse tema de independência do Brasil. Mas meu rei, veja bem, né? Não tem como, já que esse mês nós estamos comemorando 200 anos da independência no Brasil. E de quebra, eu sei que você é um desavisado e desconhece por completo o fato de que o verdadeiro grito da independência, na verdade, foi um toque de corneta dado pelo corneteiro Luiz Lopes na Batalha de Pirajá, mandando a cavalaria avançar, abrindo o caminho para que a independência do Brasil fosse devidamente sacramentada. Você não conhece a Batalha de Pirajá? Você não conhece o corneteiro Luiz Lopes? Pois eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio de Tretas do Brasil desse mês nós vamos conversar um pouquinho sobre as guerras de independência e de quebra eu vou falar para vocês sobre esse grande mito do seu tempo, o verdadeiro. E sim, eu estou falando dele, do corneteiro Luiz Lopes, porque esse de fato mitou. Então aproveita a vinheta, corre lá, pega seu acarajé e volta aqui para esse dedinho de prosa comigo. Ponto que já precisa ser esclarecido de plano é que nós brasileiros, nós temos uma ilusão, né, algo muito errôneo sobre a independência do Brasil, porque nós somos tendentes a achar que foi tranquilo, se deu por uma negociação entre o Dom João, papai, e o Dom Pedro, filhinho, quando na verdade, gente, foi bem conflituoso e, inclusive, segundo os livros de história, os conflitos pela independência no Brasil foram bem maiores e mais sangrentos do que aqueles que aconteceram na América Espanhola. Esses conflitos eles aconteceram mais ou menos entre fevereiro de 1822 até novembro de 1823. E eram confrontos que se davam em qualquer lugar. Se deu em rios, no meio de roça, no alto de morro e até no mar. Ou seja, teve pancadaria por toda parte, o pau comeu por toda parte. Segundo as estimativas históricas, esses conflitos envolveram em torno de 16 mil brasileiros e 5 mil portugueses. E calcula-se que houve mais ou menos de entre 2 a 3 mil mortos. Esses conflitos pela independência do Brasil, eles tiveram duas frentes de confrontos, uma no sul e a outra no nordeste, especificamente na Bahia. Como eu falei para vocês no episódio do repertório desse mês, a Bahia foi considerado um ponto estratégico para Portugal, porque a partir da Bahia eles pretendiam reconquistar o domínio sobre as demais províncias brasileiras, já que a Bahia era um ponto forte economicamente, era um ponto muito forte também na questão do tráfico negreiro, a indústria naval ficava sediada na Bahia, então a partir da Bahia que eles pretendiam voltar a dominar o Brasil. Portanto, foi na Bahia onde se deu os confrontos mais importantes dessa guerra. Ao contrário do que se pensa aqui no imaginário brasileiro, a ruptura entre Portugal e Brasil ela não aconteceu de fato no dia 7 de setembro com o Grito do Ipiranga, que aliás, cá entre nós, não aconteceu do modo como é relatado. No dia 7 de setembro, a única coisa que o coitado do Dom Pedro com certeza tinha forças para gritar, era para que alguém levasse para ele papel higiênico, já que ele estava viajando, né? E estava com uma diarreia muito forte. E toda hora ele tinha que parar para se aliviar. E como eu expliquei lá no episódio do Papo Torto, o máximo do que aconteceu nesse grito do Ipiranga foi um desabafo que ele fez falando que as relações entre Portugal e Brasil estavam quebradas. Exatamente. Isso significa o quê? Que o Grito do Ipiranga, na verdade, ele foi inserido nos livros didáticos para deixar a história um pouco mais bonita e talvez tapar o fato de que Dom Pedro estava com diarreia. Você lembra que eu já te expliquei, né, sobre a Revolução Liberal do Porto, que as cortes portuguesas lá outorgaram uma constituição para o Dom João obedecer e ele tinha que governar com base nessa constituição. Pois é, essas cortes portuguesas, elas praticamente escravizaram Dom João, então na verdade eram eles que mandavam. Dom João não dava muito apito. E no começo do ano de 1822, essas cortes portuguesas declararam o Dom Pedro
e seus ministros rebeldes, provocando então a ruptura entre os países. Diante disso, Portugal começa a mandar navios e soldados para a Bahia, já colocando em prática a sua estratégia de fixar um ponto ali na Bahia. E olha, gente, vou falar a verdade, não foi uma coisa muito bonita esses confrontos não, porque os dois países estavam com os cofres vazios. Então, se nós podemos rotular essa guerra de alguma forma um pouco mais engraçada, eu diria que foi uma guerra de esfarrapados, porque tanto de um lado como o outro não tinha dinheiro para investir em absolutamente nada. A diferença é que Portugal, como era um país já mais velho, já mais bem construído, tinha um pouco mais de crédito perante as demais nações do mundo para poder pedir dinheiro emprestado. Agora o Brasil, gente, o Brasil... As forças militares que estavam aquarteladas no Brasil eram praticamente todas portuguesas. Então, com essa ruptura, além de ter de improvisar um governo, teve de se improvisar um exército. E eu vou ser bem sincera, recrutar soldados é uma palavra meio forte para falar sobre essa montagem aí do exército brasileiro. O brasileiro tinha um pouco de aversão a se alistar ao exército, então tinha medo, aversão, não se alistava ao exército. O que a corte brasileira fez? Começou a simplesmente sequestrar pessoas, né, homens, para obrigá-los a servir no exército. Segundo fofocas históricas, relatos históricos, ali no interior de Minas, organizavam-se festas religiosas, e olha só o que acontecia, quando o povão estava todo aglomerado ali para rezar pelos seus santos, né, os oficiais invadiam, amarravam os homens, exatamente, para levá-los até o Rio de Janeiro para obrigá-los a servir no exército. Era mais ou menos assim, um regime de escravidão no exército. É claro que eu não preciso nem te dizer que só pobre entrava nessa enrascada, né? Porque eu não sei se você sabe, nesse país pobre serve para absolutamente tudo, né? Menos para ser tratado com respeito. E aliás, aproveitando o ensejo, se você quer ser tratado com respeito nesse canal, aproveita aí e interaja com esse conteúdo. Se estiver pelo podcast, compartilha ele aí nas redes sociais, indicando para os seus amigos. Se estiver no YouTube, curta, comente aí, se inscreva no canal, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que esse conteúdo é relevante e ofereça ele para mais pessoas. Agora imagine também o seguinte, né? Haviam províncias que eram fiéis a Portugal e haviam províncias que eram fiéis às ideias de Dom Pedro. E nessa questão, tudo muito dividido, ninguém sabia a quem obedecer, na verdade. Aí, no meio de tudo isso, Portugal, já colocando em prática a sua estratégia, nomeia Madeira de Melo como governador de armas da província da Bahia, tirando assim de seu posto o brigadeiro Freitas Guimarães, que era partidário dos ideais de Dom Pedro. A encrenca estava armada porque no dia 19 de fevereiro, uns soldados que estavam aquartelados em Salvador e que eram fiéis às ideias de Dom Pedro, resolveram se rebelar contra o Madeira de Melo. E o Madeira de Melo não quis nem saber, mandou bombardear o quartel. E aí o negócio pegou, porque Salvador virou uma praça de guerra. Começou a ter saque, tumulto, quebra-quebra, portugueses e brasileiros se engalfiando por todos os cantos. Então, assim, parecia um clássico de futebol entre Bahia e Vitória num domingo à tarde. Com essa onda de violência desencadeada pelo bombardeio do quartel, tanto a população civil como os soldados que eram simpáticos à causa de Dom Pedro, eles tiveram que deixar a cidade de Salvador, levando família, levando seus pertences. E em pouco tempo ali, a região do Recôncavo Baiano virou um grande campo de refugiados. A partir disso, então, uma certa resistência brasileira começa a ser organizada e contagiou toda a Bahia, isolando a cidade de Salvador. Recursos passam a ser arrecadados, voluntários passam a ser recrutados, especialmente entre os agricultores pobres, pessoas escravizadas, pessoas pretas livres, mestiços e, inclusive, aceitou-se até mulheres como recrutas, como é o caso da Maria Quitéria de Jesus, o nosso soldado que não era. Com a organização das forças brasileiras, o alto comando tomou a decisão de fazer um cerco à cidade de Salvador, realmente bloquear as vias para impedir que armas e mantimentos entrassem dentro da cidade. A situação desses portugueses aquartelados em Salvador ficou dificílima, porque a única rota aberta que permitia abastecer Salvador era pelo mar, então Lisboa só conseguia mandar ajuda através do mar.
E isso também foi tirado deles, essa rota também foi bloqueada em maio de 1823, quando então entra na Guerra da Independência o mercenário contratado pelo Dom Pedro, né, o Lord Cochrane, que bloqueou a rota do mar aí juntamente com sua esquadra, tornando ainda mais difícil a situação de Salvador. Ficou, na verdade, insustentável, porque a fome se alastrou e aí vocês sabem, né? Ninguém aguenta passar fome por muito tempo. Famintos, desesperados, porém teimosamente resolutos a manter seu domínio sobre o Brasil, por 2 vezes os portugueses tentaram furar esse cerco provocado pelos brasileiros. E já logo na primeira tentativa houve a deflagração do maior confronto na Guerra da Independência, que foi justamente a Batalha de Pirajá. Ela foi deflagrada no dia 8 de novembro de 1822, quando então uma leva de portugueses tentou furar, né, esse bloqueio imposto pelos brasileiros para tentar atingir outras regiões da Bahia. Gente, esse confronto ele não foi brincadeira. Ele durou em torno de 10 horas, teve a participação de mais ou menos 10 mil soldados. Inclusive, a nossa heroína Maria Quitéria de Jesus estava presente nesse confronto. E foi justamente nessa batalha que aconteceu aquilo que deveria ser, de fato, considerado o verdadeiro grito do Ipiranga. Segundo fofocas históricas, num determinado momento desse confronto, os brasileiros estavam posicionados de um modo desvantajoso. E com isso, o Major Falcão Lacerda, temendo que os brasileiros fossem massacrados pelos portugueses, olhou para o corneteiro Luiz Lopes e pediu para que ele tocasse com sua corneta uma ordem para os brasileiros de recuar. Agora vamos raciocinar junto, né? Porque o exército brasileiro estava acabando de nascer, ainda não tinha habilidade em combate. O que dirá o corneteiro? O corneteiro se embananou todo, coitado. Ele não tocou na hora o toque de recuar. Ele se embananou e tocou uma ordem de cavalaria avançar e degolar. O comando brasileiro quase infarta? Sim! Os brasileiros ficaram confusos? Vixe Maria! Né? Porque, veja bem, eles não tinham nem farda, nem arma direito para lutar. O que dirá a cavalaria? Não tinha nenhuma eguinha pocotó perdida ali no meio para fazer história. Só que os portugueses não sabiam que nós não tínhamos uma cavalaria. E quando escutaram esse toque mandando a cavalaria avançar e sair degolando geral, resolveram sair, né? Recuar e correr em desabalada carreira, dando assim a vitória aos brasileiros. Exatamente. Com essa vitória na Batalha de Pirajá, o Brasil dá um passo muito largo rumo à sua independência. Conquistado aí pela luta de um bando de soldados maltrapilhos, porém patriotas, e pelo erro de um corneteiro vida louca que tocou aí o toque errado no meio da batalha. Os portugueses tentaram ainda furar esse cerco brasileiro ainda mais uma vez em 7 de janeiro de 1823, atacando Itaparica com toda a sua frota naval. Porém, os baianos foram muito porretas, resistiram até o fim, como só um nordestino consegue, e eles também não conseguiram furar o bloqueio brasileiro ali na ilha de Itaparica. No dia 2 de julho de 1823, Salvador amanhece livre. Exatamente. Os portugueses haviam partido de madrugada, levando consigo o amargor dessa derrota gigantesca, né? Desistindo assim dos intentos de reconquistar o Brasil a partir da província baiana. Isso abriu caminho para que as províncias que ainda não haviam, né, aderido à causa da independência ali na pessoa do Dom Pedro, começassem gradativamente a se desvincular de Portugal e assumir aí a causa de Dom Pedro, por um Brasil forte, unido e independente. Esse foi um pequeno resumo das guerras da independência. Infelizmente eu não esgotei todo o assunto, eu me ative apenas ao principal, né, aos principais fatos. E o meu intento com tudo isso que eu narrei, com tudo isso que eu fiz no canal esse mês, é justamente fazer com que você que me assiste aqui resgate um pouco do seu orgulho por ser brasileiro. Porque nosso orgulho como brasileiro, ele fica muito focado, né, em futebol, em esporte, e nós desconhecemos completamente a nossa história, que é uma história de muito orgulho. Nós devemos nos orgulhar de nossa história, porque brasileiro é sinônimo de resistência, brasileiro é sinônimo de amor, de solidariedade, de luta, de muito trabalho. Então eu espero encarecidamente que com esses vídeos você possa se resgatar um pouco, se resgatar como brasileiro e ver que
Nossa história também é muito importante, nossa história ela é fundamental e nossa história é muito bonita. Então é isso, pessoal, eu agradeço imensamente a todos vocês, né, que nos acompanhou até aqui nesse imenso episódio, nos tolerando, e um super beijo patriótico para vocês. Até!